Olá, meus irmãos e admiradores da Palavra de Deus. Estou mais uma vez a falar do amor de Deus, a falar também da Palavra que fortalece, da Palavra que levanta aquele que está caído, a palavra que consola, a palavra que cura, a palavra que fala aos corações, que é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Eu convido a você para lermos um versículo que se encontra no livro de São João, capítulo 1, e o verso 1. O Santo Evangelho segundo São João, que tem por título O Verbo se fez carne, que se diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Este verbo que está aqui na palavra de Deus, este verbo se refere, ou é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o verbo. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Quer dizer, Jesus, no princípio, ele estava com Deus. Antes da terra ser fundada, antes da terra ser feita por Deus, antes de todas as coisas serem feitas, Jesus estava com Deus no princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele foi sempre Deus. Jesus, o Verbo, que é o Verbo, ele foi sempre Deus. Ele foi sempre o nosso Deus. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Glória seja dada ao teu nome. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito
se fez. Todas as coisas foram feitas por Ele. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se não fosse Jesus Cristo, se não fosse Deus, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque a gente fomos feitos por Ele. Se não fosse por Ele, a gente não estava aqui. A terra não era formada. Tudo o que há não existia. Se não fosse por Jesus, por Deus, que é o nosso Senhor Jesus, por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida. Jesus, Ele é a vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele é a vida. Ele é a salvação. Ele é a vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus trouxe vida. E vida com abundância. Quer ter vida? Volte-se para Jesus. Aceite a Jesus. Ele é a vida. Sempre foi a vida. Ele é a vida. E a vida era a luz dos homens. Que a vida de Jesus seja sempre a nossa luz. Glória a Jesus. Para isso acontecer, aceite o nosso Senhor Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Glória seja dada ao nome de Jesus. É assim. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz, que é o nosso Senhor Jesus, brilha eternamente. Brilha eternamente. Mas as trevas não apagam. Mas as trevas não a compreendem, não apagam essa luz, que essa luz é Jesus. Essa luz é eterna. Glória seja dada ao nome de Jesus. A luz, que é o nosso Senhor Jesus, é eterna. Glória a Jesus. Aceite essa luz. Saia da escuridão. Você que bebe, você que fuma, você que usa drogas, você que vive no mundo do pecado, você está nas trevas. Você está nas trevas. Venha para a luz, que é o vosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Saia desse mundo, que esse mundo não dá nada para você. Esse mundo não dá nada para você. Esse mundinho
não dá nada para você. Aceita o nosso Senhor Jesus Cristo e será salvo. Glória a Jesus. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos os homens, para que todos crescem por ele. E esse homem era João. João, ele veio para falar das boas novas. E essas boas novas é a palavra de Deus, é o próprio Jesus Cristo. João Batista, ele veio falar de Jesus àquelas pessoas que não tinham salvação, que não tinham Deus ainda, que não sabia que Jesus estava vindo para salvar a humanidade. Glória seja dada ao nome de Jesus. E esse veio para testemunho, para que testificasse da luz. Ele veio como testemunho. João Batista, ele veio como testemunho, para que testificasse da luz, que é Jesus. Ele veio para testificar, para falar sobre a luz que brilha nas trevas, que é Jesus Cristo, o Nazareno. Glória a Jesus. Para que todos crescem por ele, para que todos os homens acreditassem, crescem em Jesus. Foi para isso que João Batista veio, para testificar da luz que é Jesus, e para que todos crescem, acreditassem em Jesus, que é a luz. Glória seja dada no nome de Jesus. É assim. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo, que é o nosso Senhor Jesus. E ele alumia a todo homem, a todos os corações. Jesus trouxe luz para a humanidade, para aquelas pessoas que não têm Deus, para aquelas pessoas que não servem ao nosso Senhor Jesus. Jesus trouxe luz para que nós vivamos em luz, para que nós saíssemos das trevas. Jesus é a luz verdadeira que ilumina todo homem. Jesus é a verdadeira luz que ilumina a todo homem. Glória seja dada ao nome de Jesus. Esse estava no mundo e o mundo não, e o mundo foi feito. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu.
veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. O mundo foi feito por Jesus Cristo. E ele veio para o seu. Glória a Jesus. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quer dizer, não acreditaram no nosso Jesus. Não quiseram aceitar o nosso Jesus. Rejeitaram o nosso Jesus. Rejeitaram o nosso Jesus. É o maior pecado a gente rejeitar ao nosso Jesus. É o maior pecado. E você dizer, não quero aceitar. Isso é o maior pecado. Não aceitar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Após rejeitaram o nosso Jesus. Não quiseram Ele. Não aceitaram Ele. Não acreditaram nele. No entanto, é que cuspiram na face dele. Entregaram ele a Pilatos. Bateram nele. Chicotearam ele. Puseram ele em uma cruz para matá-lo. Isso aconteceu para que nós fomos salvos por Jesus. Jesus morreu na cruz. Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou e está à direita do Pai. Glória a Jesus. E agora ele diz, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E agora ninguém pode ir com ele, porque ele agora tem o poder nos céus e na terra. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas a todo quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você recebe a Jesus como seu suficiente Salvador, se você aceita a Jesus, você recebe o poder de ser filho, de ser chamado filho de Deus, porque você aceitou a Jesus, porque você deu crédito a Jesus e aceitou a Jesus como seu Salvador. Aí você recebe o poder de ser feito, de se chamar filho de Deus. Glória a Jesus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do varão, mas de Deus. Os quais não lhes creram, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Temos que nascer de Deus. Como nós nascemos de Deus, aceitando a Jesus. Isso é nascer de Deus, aceitar a Jesus, aceitar a sua palavra. Ler a sua palavra, meditar na sua palavra, ser obediente à sua palavra. Isso é nascer de Deus. Temos que nascer de Deus. Não nascer da carne, não nascer do homem, mas nascer de Deus. Essa é a vontade de Deus, para que eu e você, nascemos nele. Nascemos dele. Temos que nascer de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, Ele deixou sua glória lá no céu. Ele deixou a sua glória e se fez carne, se fez homem. Jesus se fez homem. Ali Jesus, quando ele se fez homem, ele era 100% homem e 100% Deus. Deus deixou sua glória lá no céu e se fez homem, se fez carne. E o verbo quer dizer o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nele se encontra a verdade. Vimos a sua glória. O que Jesus fez naquele tempo? Curou, ressuscitou Lázaro, transformou água em vinho e fez milagres. Glória a Jesus. E vimos tudo isso até hoje. E vemos até isso até hoje. Glória seja dada ao nome de Jesus. É isso que eu tenho para você. Aceite essa luz. Aceite a Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. E creia na sua palavra. Ele deixou sua glória lá no céu e se fez homem, se humilhou, morreu na cruz, sofreu e morreu na cruz para que nós fomos salvos por Ele. Ele fez a parte dele, que era
sofrer, deixar sua glória lá no céu e vir aqui sofrer, morrer, mas a terceira dia ressuscitou. Tudo isso ele fez por nós, para que nós venhamos a ter salvação por meio dele. Aceita Jesus. Aceite esta palavra, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aceita Jesus. Esse mundo não tem nada para lhe dar, não. As alegrias desse mundo é passageira. Saia desse abismo. Você nem sabe, mas você está no abismo. Glória a Jesus. Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus disse: não adianta a pessoa adorar fulano, cigano, que se diz ser santo. Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nenhum homem e nenhuma mulher na Bíblia falou essa palavra. Nenhum deles, nem Maria, nem João, nem Pedro, nem Tiago, eles não falaram essa palavra assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem falou essa palavra foi Jesus. Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é quem salva. Ele é quem intercede por nós. Ele é quem é o intercessor. A Bíblia diz que Jesus é o intercessor, não é Maria. Glória a Jesus. Jesus, ele é o nosso intercessor. Jesus, como homem, ele teve mãe, mas não teve pai. Jesus, como Deus, ele teve pai e não teve mãe. É assim, é a palavra de Deus que fala assim. Aceita Jesus. E graças a Deus. Aceita Jesus. E procura uma igreja mais perto. Pode ser uma assembleia. Pode ser uma assembleia madureira. Mas aceita Jesus com sinceridade. Pode ser qualquer igreja que você queira escolher, mas aceite a Jesus. Não é a igreja que salva. Eu sei que a igreja não salva, mas quem salva é Jesus Cristo. Procure uma igreja séria, que fale da palavra genuína, que é a palavra de Deus. Aceita Ele. Ele quer te salvar. Ele quer te ver feliz, salvo, liberto. Ele quer te ver liberto. Graças a Deus. Amém. Amém.